O deputado delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, ele foi confirmado hoje como relator no Conselho de Ética da Câmara no processo, que pode resultar na cassação do deputado Eduardo Bolsonaro do PL. O parlamentar apoiou as campanhas de Jair Bolsonaro em 2018 e também em 2022. Na última semana, quando o colegiado instaurou o procedimento, o sorteio incluiu ainda os deputados Duda Salabert, do PDT de Minas Gerais, e Paulo Lemos, do PSOL do Amapá. Marcelo Freitas é visto como um nome de perfil mais discreto. Ele é ex-delegado da Polícia Federal, auxiliou em Minas Gerais a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018 e relatou a PEC da Previdência, principal reforma aí do governo, A trajetória, no entanto, teve muitas reviravoltas. Teve um racha, inclusive, no PSL em 2019. Ele ficou ao lado de Luciano Bivar e se afastou do núcleo mais próximo do bolsonarismo. 3 anos depois, voltou a declarar apoio à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, a escolha do relator, ela ocorre em meio a um processo que pode resultar, na verdade, na perda de mandato de Eduardo Bolsonaro. O PT, Partido dos Trabalhadores, acusa o deputado de ultrapassar os limites do cargo desde fevereiro, ele não está mais aqui no Brasil e se dedica no exterior a articular sanções contra autoridades brasileiras e a atacar também de forma reiterada o Supremo Tribunal Federal. Fora do país, Eduardo Bolsonaro também enfrenta processo administrativo por faltas não justificadas na Câmara Federal. A tentativa de blindagem via indicação à liderança da minoria, Essa tentativa não foi para frente, foi barrada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Hugo argumentou, que o posto, no caso de líder da minoria, não podia ser ocupado por quem, de fato, mora fora do Brasil. Então, portanto, essa notícia, desse nome aí do relator de um deputado mineiro. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto em Brasília é a Luciene Landim. Círia, a gente teve a definição do relator, mas existe todo um trâmite desse processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Essa etapa ela ainda não significa uma punição já decretada para Eduardo Bolsonaro, não. O deputado que está nos Estados Unidos desde fevereiro ainda vai responder por um processo que pode demorar algum tempo. O regimento permite até que demore alguns meses para que se tenha uma decisão, Para a gente explicar um pouco aqui para quem nos acompanha como que funciona essa questão no Conselho de Ética. Primeiro, o relator, deputado Marcelo Freitas, que é do União Brasil de Minas Gerais, que como a gente falou, foi anunciado hoje, ele precisa apresentar um parecer preliminar que indica ali se esse processo ele vai prosseguir ou não. Esse parecer preliminar precisa ser votado pelo Conselho de Ética. Se ele for aprovado, abre então essa fase de instrução, que é a fase, na verdade, de apresentação de argumentos que possam sustentar esse pedido de punição para Eduardo Bolsonaro. Existe aí também um prazo para que a defesa do deputado e até ele mesmo próprio possa se defender, possa ali colocar os argumentos contra esse pedido de punição. Eduardo pode, inclusive, participar dessa sessão, dessa etapa no Conselho de Ética à distância, por meio de uma videoconferência. Ele não precisa retornar ao Brasil para se defender desse processo. Ele pode entrar por vídeo de onde ele estiver. É o caso, por exemplo, que a gente acompanha do processo contra a deputada Carla Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. É outro processo diferente, mas que a gente teve aí uma situação exatamente de Zambelli testemunhando nessa semana por videoconferência da prisão, onde ela está detida lá na Itália, que é para onde a deputada foi depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal
aqui no Brasil. Então, depois disso, né, dessa possibilidade de defesa, desse espaço para defesa que Eduardo Bolsonaro vai ter, a gente deve ter, então, a apresentação de um parecer final pedindo algum tipo de punição para Eduardo Bolsonaro ou mesmo livrando o deputado desse processo. E caso haja uma decisão do Conselho de Ética de punir Eduardo Bolsonaro, o deputado ainda pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e também essa decisão ela não é sumária do Conselho de Ética, ela precisa passar pelo plenário da Câmara dos Deputados, que é o local que reúne ali os 513 deputados federais eleitos, ou seja, precisa de uma decisão de todos que ocupam cadeira na Câmara dos Deputados. Existe ainda algumas formas de punições no Conselho de Ética que não são a cassação do mandato, não existe apenas essa, né? E são outras formas que permitem uma decisão sumária, uma última decisão, última palavra do Conselho de Ética. É o caso, por exemplo, de uma censura, de uma advertência. O que vai ser esse processo, a gente, claro, precisa esperar que todas essas etapas se cumpram. Síria, o repórter Levi Guimarães, que entrou agora há pouco com a gente falando sobre a situação de Celso Sabino no Ministério do Turismo, conseguiu conversar com o relator desse processo contra Eduardo Bolsonaro agora há pouco. Ao Levi, o deputado Marcelo Freitas falou que pretende, ele passou ali um cronograma, né? Disse que pretende até a semana que vem, mais ou menos ali até a quarta-feira, dia 1º de outubro, apresentar esse relatório preliminar para dizer se esse processo ele pode ser admitido no Conselho de Ética ou não. E se for admitido, no caso, né, essa votação tem que passar por uma votação. Essa votação ela pode acontecer na terça-feira da semana seguinte, no dia 7 de outubro. E, claro, se for aprovado, a gente precisa, claro, sempre detalhar isso, que precisa da votação. Se for aprovado, começa então essa fase de instrução, que é essa fase, como a gente falou agora há pouco, de apresentação das alegações, de defesa de Eduardo Bolsonaro. E uma outra expectativa do relator sobre esse processo é justamente concluir tudo, ter essa situação encerrada no Conselho de Ética até o mês de novembro, ou seja, em 2 meses ter essa situação sobre o mandato de Eduardo Bolsonaro resolvido nesse colegiado, que é o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Então a gente tem aí também uma situação sobre o histórico de Marcelo Freitas, né? É um deputado que está na Câmara dos Deputados, ocupa ali uma cadeira, ele se posiciona mais à direita, tem uma relação de proximidade com a família Bolsonaro, inclusive apoiou as 2 últimas campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro, tanto a de 2018, que foi quando Bolsonaro foi vencedor nas urnas, quanto a de 2022, que foi quando o ex-presidente perdeu para o atual chefe do Executivo Federal, o presidente Lula. Governistas, inclusive, integrantes da base governista, resgataram alguns vídeos de Marcelo Freitas ao lado de Eduardo Bolsonaro, registros ali de 2019, em que o relator dessa ação chama Eduardo Freitas de amigo, e isso foi usado como um instrumento de crítica a essa escolha do relator hoje. A gente tem, então, todo esse processo que vai caminhar daqui para frente com essa expectativa desse calendário do relator para que esse processo seja concluído, então, em no máximo 2 meses no Conselho de Ética até novembro.